Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Enquanto você se acomoda, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa de oração. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor João Moretti. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Na pessoa do Senhor, cumprimento todo o corpo de obreiros. Nosso querido amigo pastor, me ajuda, eu estou velho, varão. Joel também, hoje é dia do Joel. Grande prazer revê-lo. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus, todo o corpo de obreiros, Alessandro, toda a diretoria da Almad Samar, Cristiano, meu amigo pessoal, há alguns anos, desde o tempo que a gente era magro, irmãos. Deus abençoe a vida dele. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, que sempre estão conosco. E a irmã Sinolândia congrega comigo ali e mora aqui na Santa Maria, mas congrega lá conosco no Valparaíso. E aí ela viu o cartaz e fugiu da igreja. A sorte dela é que ela veio ouvir o pastor dela, senão nós ia conversar depois do culto. Ia ter gabinete amanhã. Meus queridos, que bênção. Como é bom estar na casa do Senhor e sentir a sua presença. Eu não sei se você percebeu a forma singela como o Espírito Santo tem visitado este ambiente, mas eu preciso te lembrar de algo que já foi dito aqui. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Deus está aqui. Fora a cantora, tem mais alguém da Bahia, irmãos? Tem mais alguém da Bahia? Levanta a mão, deixa eu ver, tem mais algum baiano aqui? Graças a Deus. Que bom que eu não estou só, irmãos. Eu sou baiano, irmãos. E baiano começa devagar, tá? Mas daqui a pouco o fogo pega. Então tenha paciência comigo aí alguns minutos, para a gente construir aquilo que Deus tem colocado no meu coração para este dia. A carta de Paulo aos Romanos é tida como a mais teológica e sistemática do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta provavelmente na sua terceira viagem missionária. E o apóstolo Paulo tem alguns propósitos ao escrevê-la. Primeiro, refutar as teologias erradas que estavam surgindo no meio do povo. Segundo, corroborar sobre a questão da justificação. A proposta principal da carta é revelar a justificação por meio de Cristo. E dentro da proposta paulina, ele começa a trabalhar capítulo por capítulo acerca da vida que tínhamos antes de Cristo, acerca da guerra que há entre nós por causa da carne e do Espírito, e acerca da manifestação da graça de Deus e da fé em Jesus Cristo que nos justifica. Porém, o capítulo 12, o capítulo que lemos, de onde foi tirado o tema para este congresso, o apóstolo Paulo nos fala sobre 2 projetos. Quantos projetos? 2 projetos. O primeiro projeto do apóstolo Paulo, nos versículos que lemos, é que há um propósito de Deus, um projeto de Deus para nós, que é viver a sua vontade. Vontade essa que ele diz que é boa, que é perfeita e que é agradável. Obviamente, se existe um projeto de Deus na mesa, o diabo também tem um projeto. E o projeto do inferno é que a gente esqueça a vontade de Deus e se conforme. Porque uma vez conformados, estaremos fazendo a vontade do nosso adversário e estaremos destinados à eternidade com ele no lago de fogo. No entanto,
esta noite eu quero pensar com os irmãos que dentro da proposta do texto, de não se conformar, de viver a vontade de Deus, de não se adaptar com esse mundo, alguns passos precisam ser trilhados. E o primeiro passo que eu preciso pensar contigo é sobre apresentar a Deus um culto racional. Se você ler o texto, Paulo está falando da racionalidade do culto. E eu preciso te lembrar que o culto pentecostal, mesmo no auge do mover do Espírito, ele não deixa de ser racional. A gente sabe o porquê, o para quê e quem está atuando. Essa história de que o Espírito desceu e você sumiu, não viu mais nada, não é bíblica. Porque uma das coisas que acontece quando o Espírito de Deus está presente no culto é que eu sei por que estou adorando, para quem estou adorando, a quem estou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E o que é o culto, pastor? O culto não se resume nesse momento aqui. Isso aqui é só uma parte do culto. Porque o culto não se resume em estar na igreja com os irmãos em um momento de adoração. O culto ele está ligado à minha vida, a toda a minha maneira de viver, à minha existência, ao meu comportamento, ao meu pensar, ao meu agir, ao meu falar, às minhas ações. Tudo isso é culto, faz parte do culto. A primeira crise que a gente encontra nessa proposta é que a gente tem a ideia que culto é vir na igreja, cantar um hino, ouvir a palavra e voltar para casa. E aí a gente volta e vive a vida que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. Isso não é culto. O culto, ele domina todo o meu viver, as 24 horas do meu dia. Eu durmo cultuando, eu acordo cultuando, eu tomo café cultuando, no almoço eu estou cultuando, no trabalho eu estou cultuando, na faculdade eu estou cultuando, e aqui eu só venho para oferecer a Ele algo que eu já preparei lá em casa. É culto. É a proposta do culto. E dentro da proposta do culto, Paulo cita 3 coisas indispensáveis do culto. Meu filho está ali crente, pentecostal dando glória. A primeira proposta do culto racional é que eu devo me apresentar como sacrifício vivo. Repete para mim, sacrifício vivo. Se o sacrifício é vivo, não é uma morte real, é uma morte simbólica. Não é uma morte literal. Se o sacrifício é vivo, a proposta de Paulo é que no culto eu tenho que abrir mão de mim para fazer o que Ele quer. Eu tenho que abrir mão dos meus desejos para viver a vontade dEle. Eu tenho que abrir mão dos meus prazeres para seguir o prazer dEle. Eu abro mão do que quero para fazer o que Deus quer. E aqui tem outra crise terrível. Que a gente vem oferecer o sacrifício do nosso jeito. E não funciona. Na proposta de culto, eu sou o sacrifício vivo. Eu abro mão de mim para que Ele reine. Eu abro mão de mim para que Ele faça. Eu abro mão de mim para que Ele opere. Eu abro mão de mim para que Ele se revele. Meu Deus. Sacrifício vivo. Depois ele diz que o sacrifício não basta ser vivo, tem que ser santo. Não basta só sacrificar. Não basta só oferecer. Não basta só entregar a Ele. Vou exemplificar melhor. Não basta só tocar. Não basta só cantar. O louvor tem que ser santo. As notas têm que ser realizadas em santidade. Quem rege, rege em santidade. Quem prega, prega em santidade. Quem lidera, lidera em santidade. Quem adora, adora em santidade. Primeiro eu me santifico, depois eu ofereço, porque o sacrifício é santo.
No culto racional eu entendo que o sacrifício não basta ser santo, ele precisa ser agradável. Santifiquei essa água, vou oferecer. Não é assim que funciona. Eu santifico e chego em Deus e pergunto, é isso que o Senhor quer? E aqui a gente tem outra crise, né? Que a gente vem para o culto, a gente quer cantar o canto do louvor que a gente quer. A gente quer pregar a mensagem que a gente quer. A gente quer conduzir da maneira que a gente quer. E isso não funciona. No altar de Deus o sacrifício é vivo, é santo e é agradável. É Ele que escolhe, é Ele que decide. É Ele que pede, é Ele que exige. É do jeito dele. Caim e Abel ofereceram sacrifício, sim ou não? Um Deus aceitou e o outro Deus rejeitou. Porque um sacrifício era vivo, santo e agradável. O outro era do jeito dele, da maneira dele. Ele só veio para cumprir protocolo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Que eu estou falando num congresso para jovens. E eu não tenho dúvida que tem pessoas aqui que estão há meses preparando aquilo que iria oferecer neste culto, orando por este trabalho, jejuando por esse trabalho, crendo que Deus faria coisas sobrenaturais. E tem outros que resolveram hoje vir, saíram de casa, botaram a roupa e vou lá ver o que vai dar. Esse tipo de culto Deus não aceita, esse tipo de culto Deus não quer. Deus quer aquele que preparou, aquele que santificou, aquele que organizou, aquele que pensou, aquele que disse, Pai, é pra ti. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda coisa que eu preciso pensar na proposta de Paulo é que quando o estágio do culto ele é completo, quando esse culto é aceito, acontece uma resposta divina. Uma vez que um culto racional é oferecido, o texto nos mostra que Deus vem e Ele transforma a nossa mente. Você pode me ajudar? Olha para esse irmão do teu lado e diga, enquanto um culto racional não for oferecido a Deus, não haverá transformação alguma. Eu preciso que você escute isso. O culto ele tem que ser compreendido. Eu tenho que saber o porquê eu estou aqui. Eu tenho que saber o porquê deste trabalho. Eu tenho que saber o porquê que as pessoas gastaram tanto tempo fazendo camiseta, fazendo arte, convidando pregador, convidando cantor, orando, jejuando. Eu vi nos estados o pessoal saindo até de madrugada. Tem um propósito. O culto ele é entendido. Isso aqui não é um ajuntamento político. É um ambiente regado para adoração a Deus. O culto ele é racional. Quando eu compreendo o culto, Deus transforma a minha mente. E qual é o propósito de transformar a mente? Que eu seja um canal de transformação para outros. Se você não entender essa parte do culto, teu culto está incompleto do mesmo jeito. Eu venho para o culto, eu ofereço um culto, Deus transforma o meu ser, Deus muda o meu pensamento, e eu me torno um canal de influência para transformar outros. Se eu não cumprir essa parte do culto, meu culto foi incompleto. Você sabe por que ainda tem banco vazio do teu lado? Porque tu não entendeu essa parte do culto. Tu pensa que esse ambiente foi feito só para você. Tu pensa que esse ambiente é só um ambiente de comemoração para os crentes que já servem a Deus aqui. Não é. Eu sou um agente de transformação. E eu preciso sair desse nível de congregar e mudar para o nível de evangelizar, de buscar alguém, de pregar para alguém, de anunciar para alguém. Tem alguém comigo aí? Quando eu sou transformado, tem uma tradução que diz transfigurar.
E a proposta é que no ato da transformação, da renovação do entendimento, Deus vai renovar ou vai mudar a minha maneira de pensar, de agir, de sentir e de ser. É uma mudança por completo, no que penso, no que faço, no que sinto e no que sou. Deus trabalha direto na identidade do ser. Quando o culto é racional, eu saio daqui pensando como Deus quer, sentindo o que Deus quer, fazendo o que Deus quer, e entendendo quem é Deus e quem sou eu com Deus. Oh, Jesus. É nesse momento que começamos a viver a proposta de Deus de uma vida perfeita, boa e agradável. Qual é a crise aqui, pastor? Qual é o problema aqui? O nosso grande desafio aqui é que nós vivemos normalmente o oposto disso. Nós não sabemos o que é um culto e, por consequência, não somos renovados por Deus no entendimento. Aí nós temos uma vida religiosa, mas não temos uma vida com Deus. Venho para o congresso da Almada de Samar esse ano. Ano que vem de novo. No outro vem outra vez. E nada muda, é só um ciclo religioso. É só um ciclo natural. Vou para a igreja porque meu pai vai, porque minha mãe vai, porque meu tio vai, ou porque o líder me chamou. Quando nós não temos a renovação do entendimento, nós continuamos sendo atraídos por coisa que não deveria nos atrair. Aí encontramos o problema do nosso século. Pessoas que vivem dentro do templo, mas não são igreja. Ninguém dá glória, né, agora? Pessoas que declaram servir ao Senhor, mas não estão debaixo do governo de Deus. Pessoas que vivem a vida religiosa, mas não conhecem Deus. E deixam ir mais além, até exercem o sacerdócio. Ofni e Finéias exerciam o sacerdócio, mas não conheciam quem era Deus. Meu Deus. Pessoas que estão na igreja, mas Deus não é a autoridade máxima para ela e muito menos a sua palavra. Vivem do jeito que querem, quando querem, da maneira que acham correto. Usam o que o mundo usa, faz o que o mundo faz, fala o que o mundo fala, age como o mundo age, vai onde o mundo vai. Que evangelho é esse? E o pior é que a gente faz tudo isso e acha que está tudo bem. Olha para esse irmão do teu lado, por favor, e diga a ele: essa noite é noite de mudar o nível. E é para mudar para melhor. É esse sentimento de conformidade que o diabo mais tem trabalhado no seio da igreja. Pergunte para os mais antigos do que eu. Nada mais é pecado. Você já percebeu? A coisa mais rara é um crente procurar o pastor para confessar um pecado. Eu fico olhando e falo: meu Deus, ninguém peca. Ninguém precisa de conselho. Esses meninos nenhum precisa ser orientado para nada. Porque para eles nada mais é pecado. Está tudo em paz, está tudo beleza. Está tudo normal. E aí eu preciso te lembrar que o culto é racional, mas ele não é normal. Não existe culto normal, irmãos. Tira essa ideia da tua cabeça. No culto racional a gente sabe que Deus liberta. A gente sabe que Deus transforma. A gente sabe que Deus batiza.
a gente sabe que Deus cura, a gente sabe que Ele faz algo novo, porque o culto é racional, mas a ação divina é sobrenatural. Me prova, pastor, que essa conformidade está no meio da igreja. Provo. Eu não sou contra congresso, irmão, jamais. Não me interprete mal. Que seria de um pregador sem congresso? Eu sou pastor de igreja, eu sou líder de departamento. Não seria contra congresso. Mas a maior prova da conformidade que nós vemos é que tem muitos lugares que nós nos reunimos no nome de Deus e Deus não está lá mais. O Joel falou aqui agora há pouco de uma balada gospel. Foi isso? Tu acha que Deus está nisso? Mas quem está lá diz que está reunido no nome de Deus. Deus já saiu de muitos púlpitos. Deus já saiu de muitas mensagens. Deus já saiu de muitos altares. A prova que nós temos de que Deus não está em muitos ambientes é que o congresso acaba e você vem no culto de ensino da semana seguinte e continua vazio. O congresso termina e aqueles que estavam pulando no poder de Deus não conseguem chegar na escola dominical domingo de manhã. O congresso acaba e aqueles que estavam aqui dizendo que estão cheios do Espírito Santo não conseguem no evangelismo da igreja. Que congresso foi esse? Que poder foi esse? Que glória foi essa? Isso é conformidade. A gente está tratando o culto, congresso, festa como um evento qualquer. E o ambiente de culto não é um evento qualquer. Tem coisas, irmãos, que Deus só faz no culto. Tem coisas que Deus só realiza no culto. Tem coisas que Deus só opera no culto. Eu estava no Rio de Janeiro em outubro, pregando num bairro chamado Vila Kennedy. A igreja na principal e uma favela lá atrás. No meio da mensagem, pastor João Moretti, Deus falou comigo: bota a igreja de pé e ora. Eu não entendi nada, botei a igreja de pé e falei: irmãos, ora comigo. E começamos a repreender o espírito da morte. Olha o que é um culto, viu? Terminei de orar, a igreja sentou e eu continuei pregando. No final da mensagem, eu fiz o apelo e veio um jovem com o porteiro aceitar Jesus. E eu não entendia porque o jovem chorava. Aí o rapaz que trouxe ele chegou em mim e disse assim: pastor, lembra na hora que o senhor pediu para a gente ficar de pé e orar? Eu falei: lembro. E eu estava na porta da igreja. Eu estendi a mão para a passarela que tem em frente à igreja, na Avenida Brasil. E esse jovem estava em pé na passarela, segurado no ferro, e já se preparando para pular na frente do caminhão. Quando nós começamos a orar, uma força bateu no peito dele, e ele caiu para o lado de dentro da passarela. Eu fui até ele e falei: você vai para a igreja comigo? E ele disse: eu pedi um sinal a Deus, porque eu ia tirar minha vida hoje, e não sei por qual razão eu caí para dentro. Aí ele entrou pelas portas, levantou as mãos, e aquele que ia morrer recebeu vida. Tem coisa que Deus só faz no culto. Então valorize o culto. Não só esse momento, é o teu culto, a tua vida com Deus, o teu devocional com Deus,
a tua comunhão com Deus, a tua existência em Deus, isso precisa mudar de nível. Até quando nós vamos ver o poder de Deus sendo derramado na igreja e as pessoas voando, irmão? Deus operando no meio da igreja e a meninada... Acorda! Pega na mão desse jovem e diga para ele: acorda! Jesus vai mudar teu nível hoje. 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 Hérmia. Sabe qual é o mal nosso? Eu volto para o texto agora. É que a gente vê tanto Deus nas nossas igrejas. A gente se acostumou tanto com o poder de Deus nas igrejas, que a gente não está mais nem aí para isso, pastor. Em setembro nós fomos para a Argentina, para Alta Gracia. E a cidade de Alta Gracia é muito difícil, irmãos. Muito difícil. É uma África de brancos, a cidade de Alta Gracia. O peso espiritual da cidade é algo fora do comum. E tivemos a oportunidade de passar 5 dias ali. Eu levei uma equipe da UNADEB, dos adolescentes, comigo. E no culto de encerramento nós estávamos pregando. E antes de pregar, um jovem procurou a minha esposa e disse assim: vocês não sabem o que vocês têm no Brasil. Eu falei: por quê? Ele: porque tem 10 anos que a gente está aqui servindo a Deus. E é a primeira vez que a gente vê 3 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo em um culto. Ele olhou para mim e disse assim: Cristiano, não deixe o povo brasileiro esquecer de orar pela nação argentina. E aquilo me indagou e eu falei: por quê? E ele falou: porque nós da Argentina sabemos que o avivamento que o mundo espera vai vir na nação brasileira e que a glória de Deus está sobre aquela nação. O carro mais novo que tinha na porta daquela igreja era um Megane, pastor. 94, 96, era o carro mais novo. Caí nos pedaços. A vestimenta dos irmãos, você percebia que era roupa de vários anos. A refeição principal, pão. Era pão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda era pão, irmão. Não aguentava ver pão quando eu cheguei aqui. Nos dias que ficamos lá, comemos carne um dia. E não é porque é caro, é porque eles não têm dinheiro para comprar. Os irmãos estavam com tanta sede que nós chegamos lá 4 horas da manhã. Eu volto para o texto, segura aí. 4 horas da manhã a igreja estava quase toda para receber a gente. Ninguém nosso ficava sozinho. Toda hora tinha um grupo de irmãos em cima perguntando como é que orava, como é que pregava, como é que era esse negócio de falar em línguas. Aí vem você todo engomadinho para cá. Carro bom, roupa boa, perfume de marca. Se alimentou bem hoje. Tem um som de qualidade. Tem escola boa. Tem uma estrutura familiar. Se não tem, tem uma liderança que te apoia. Tem uma igreja que te dá recurso, que te dá opções. Tem um povo que ora por você. Tem a família de Deus aqui do teu lado. Aí você vem para o culto e despreza esse ambiente.
Trata isso aqui como uma saidinha qualquer. Trata isso aqui como um momentozinho de lazer. Isso aqui não é lazer. Isso aqui é momento de entrega. De eu me apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Rebende, Senhor, vai, ego, vai, mando ya. Dias. Senhor, se me derrama. Eu vou continuar. A proposta do inferno é que você continue conformado. E eu preciso te dizer, eu acho que essa é a oração, misericórdia. Eu preciso te dizer essa noite que você tem duas opções. Tu pode voltar para casa conformado como você entrou. É opção tua. Mas tu pode olhar para Deus e dizer, me ajuda a subir de nível. Me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a ser um culto de verdade. Me ajuda a ser um sacrifício vivo. Me ajuda a ser um sacrifício santo. Me ajuda a ser um sacrifício agradável. Tem alguém comigo? Eu sinto graça para dizer que o Espírito Santo está trabalhando em corações aqui agora. Que me dê, receias. Que me dê copa chova, não me dê. Pastor, e é possível ser assim? É. As grandes ações de Deus na vida da igreja foi quando ela não se conformou. Me prova, provo. O sistema romano, o sistema fariseu, dizia: esse Jesus está errado. É engano de vocês ficar esperando aí no cenáculo. Não vai acontecer nada. E os discípulos disseram o quê? Nós vamos ficar aqui. Ele mandou esperar aqui. Daqui a pouco, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como que deu um vento veemente e impetuoso, e foi enchendo toda a casa. E começou a ser vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Aí veio o sistema mundano e disse: é cachaça! Aí Pedro bateu o pé e disse: é cachaça não. Aqui é o cumprimento do que papai disse para Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre... Ai, ai! O sistema levantou e disse: vamos matar agora! A igreja bateu o pé e disse: pode matar, mas eu não paro de pregar esse evangelho de Jesus Cristo. Levaram para as arenas romanas, começou a queimar, a soltar para os animais ferozes. Aí Eusébio de Cesareia vai escrever que determinado dia naquelas arenas houve um grande silêncio na plateia, porque quando soltaram os animais, pastor Alessandro, e eles pensaram que os crentes iam fugir, os crentes começaram a correr rumo aos animais e a cantar em um idioma que eles não conheciam. Aí a plateia calou para ouvir o que eles estavam cantando. Não conseguiram identificar o que era, nem que língua era aquela. Quando acabou de matar aqueles crentes, alguns das plateias desceram aos irmãos que seriam mortos em outros dias e falou assim: explica uma coisa para a gente. Que língua é aquela que vocês cantavam? Que negócio era aquele que eles falavam? O que tem nesse Jesus que mesmo diante da morte eles não negaram? Aí os crentes vivos olhou para eles e disse assim: ah, eu sei o que era. É que no dia de Pentecostes a gente foi tão dominado pelo poder do Espírito que a morte para nós é lucro. A gente não vai parar por causa da morte. E só para você saber, aquela língua que eles cantavam antes de morrer foi a língua que desceu no dia que Joel profetizou, e aqui em Atos 2 se cumpriu. Foi no dia de Pentecostes que aquela língua desceu e a gente fala ela até hoje.
Foi por não se conformar que no ano 1512, eu vou voltar, 1410, que a gente fala muito de Martinho Lutero e esquece de John Hus. E ele foi o primeiro a falar que a salvação era pela graça. Aí pegaram ele e disseram: nós vamos te matar. E ele: pode matar, mas eu vou continuar sem me conformar. Aí antes de morrer ele fez uma oração centenária. Ele disse assim: hoje vocês estão matando um ganso. Daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne e ir contra este. 1512, 110, 102 anos depois, está Martinho Lutero na porta da igreja em Wittenberg. O sistema romano dizendo: tem que fazer culto ao Papa. E Martinho dizendo: só a Deus seja a glória. Tem que pagar a indulgência, tem que pagar para entrar no céu. E ele dizendo: é pela fé, é só a graça. Tem um preço a ser pago? Não, nós somos justificados pela graça, somente Cristo. Somente a Deus seja a glória, somente a fé. Tem que seguir o ritual da igreja. Ele não, é só a Escritura. O que governa aqui é a Escritura, é só ela. Foi por não se conformar que em 1741, um jovem por nome de Jonathan Edwards resolveu orar por causa do pecado da sua geração. Aí Deus deu a ele um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Aí depois de 3 dias no porão orando e jejuando ao Senhor, ele subiu para o templo para pregar. A história diz que quando ele começa a pregar, um temor de Deus invadiu tanto aquele ambiente, que as pessoas se agarravam nas pilastras e diziam: nós estamos vendo o chão abrir, a chama do inferno tocar nos nossos pés. Durante o período de Jonathan Edwards, de 6 meses, as boates, os prostíbulos e os bares se fecharam. E eu vi um comentário, alguém dizendo que perguntavam para os donos dos estabelecimentos: por que vocês fecharam? E eles diziam: surgiu um menino aí. Tem alguma coisa tão poderosa nele, que a gente teme em abrir as boates e ver as pessoas pecando. Foi por não se conformar que Evan Robert, em 1904, no país de Gales, na Grã-Bretanha, acendeu-se no seu coração um desejo por almas. E em um ano, cerca de 100.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Foi por não se conformar que em 1906, a igreja vivia uma crise entre brancos e pretos. Eles não se davam, falavam do mesmo Deus, mas não congregavam juntos. Aí William Seymour disse: eu não me conformo com isso. Reuniu um grupo e disse: nós vamos orar e jejuar a Deus. Aí em um desses dias, orando e jejuando, foram visitar uma irmã enferma. Quando chegaram na casa da irmã enferma e começaram a orar, a história diz que a glória de Deus entrou dentro da casa. Eles começaram a falar em outras línguas. A vizinha da casa da frente foi impactada pelo poder de Deus que caiu naquela casa. Ela saiu pelas portas, atravessou a rua falando em línguas, cantando a Deus em cânticos espirituais em 4 idiomas. Ela entrou no ambiente: teu glória vai ficar bom agora. Sentou no piano que estava na beira da sala, começou a tocar o piano e adorar a Deus em 4 idiomas diferentes. Só tem um detalhe: ela nunca foi num centro musical para aprender a fazer uma nota. Ela nunca foi para uma escola aprender um outro idioma. Mas até a sua morte, a história diz que ela cantava, tocava a Deus e cantava em 4 idiomas. Por não se conformar, o mover de Deus foi tão grande, tão forte, que começou ali o movimento chamado Movimento da Rua Azusa. Eu li um documentário ano passado
E as pessoas narravam que tinha pessoas que demoravam 3 semanas para andar 2 quarteirões. Sabe por quê? Porque quando eles entravam num determinado ambiente, a glória de Deus estava tão dominante por ali, não só dentro, mas fora, nas quadras, que eles caíam no chão com o peso da santidade de Deus. Passavam horas prostrados, chorando, sendo batizados com o Espírito Santo. Aí quando levantavam o rosto para andar, viam a glória de Deus e caíam de novo. Levantavam o rosto para andar, viam a glória de Deus e caíam de novo. Levantavam o rosto para andar, viam a glória de Deus e caía de novo. 15 dias depois chegavam no ambiente do culto e perguntavam para eles: vocês fariam o percurso de novo? E eles diziam: quantas vezes for necessário, nós faremos esse percurso para sentir essa glória. Foi por não se conformar que, como fruto desse avivamento da Azusa, Deus levantou 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingre. E eles estavam um dia em casa orando. E Deus falou para eles assim: Belém. E eles logo entenderam que Deus estava mandando eles para algum lugar. Vieram para o Brasil. Tinha tudo para dar errado, irmão. Tudo. 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 Iam ter que sair da sua terra. Iam ter que abrir mão da sua pátria, do seu conforto. Não tem coisa pior, irmãos, do que tu estar em outro país. Tu não entende a língua, tu não entende o costume, tu não entende a cultura. O povo está falando, tu não está entendendo nada. Tu não sabe onde tem nada. Tu fica perdido. Mas eles venceram esse obstáculo. Vieram para o Brasil. Encontraram o obstáculo do idioma. É difícil falar o português nosso. Mas eles não se conformaram com isso, não. Eles falaram: Deus, nos dá uma mensagem para o Brasil. Aí Deus falou: vou dar. Aí eles saíam pelas ruas de Belém: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus breve voltará. É simples, não é? É a racionalidade do culto. O culto é simples, extraordinário é o resultado. Eles diziam: Jesus salva, aí Jesus salvava. Eles diziam: Jesus cura, aí Jesus curava. Eles diziam: Jesus batiza, Jesus batizava. Eles diziam: Jesus breve voltará, e o coração dos salvos gritava: vem Jesus, vem Jesus, vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aí esse evangelho chegou em você. Tu viu quantas pessoas não se conformaram para você ser salvo? E a pergunta que fica é: vai morrer em você? Ou você vai ser um agente de transformação para outros? Vai acabar aqui na Almad Samar? Ou teu vizinho de carteira na escola vai ouvir desse evangelho? Vai acabar aqui nesse congresso? Ou teu colega de trabalho vai ouvir da sua boca que Jesus salva? Canta bem baixinho. Olha as correntes se quebrando aqui agora. Segura aí, vem só o teclado por 1 minuto. Estenda as mãos, irmãos, que eu ouço o barulho de corrente sendo quebrada agora, 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 agora. Olha Jesus quebrando corrente. Olha laço de morte sendo desfeito. Olha maldição sendo quebrada. Olha projeto do inferno sendo aniquilado. Olha principados partindo em retirada. Olha o Deus que liberta as mentes entrando na casa agora, 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 agora. Agora Jesus, agora Jesus, agora Jesus, agora Jesus.
Endo salvaia. Emiaia suya. Chubida camanto. É isso. Turiminde caia. Emi vachenda. Devas. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus ninguém pode te. Só os pentecostais exaltam Ele agora pela obra que Deus está realizando aqui. Jogueço, Hemdia, isso. Posso descer, pastor? Posso descer? Eu posso descer? Jesus vai te dar uma palavra aqui, ó, que você não conhece, uma língua nova. Você vai pensar que é um inglês, alguma coisa. Quando ela vier aqui, você vai abrir a boca e falar. Você entendeu? É o Espírito Santo de Deus. Se prepare para viver coisas novas. 2, a língua acabou de pousar. 3, pode nascer o meio e falar. Fala, vai. Isso, vai. Isso, vai. Isso. Fala. Graças, Senhor. Isso, fala. Glória. Isso. Glória, Senhor. Isso, fala. Glória, A língua tá aqui, ó. Isso, verbaliza Graças, ela, fala. Senhor. Isso, vai. Graças, Senhor. Jesus está batizando criança com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Você que é batizado, seja renovado agora, 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 agora. Jesus batizou a segunda criança com o Espírito Santo. Tem línguas estranhas sendo derramadas aqui, irmãos. Vai, Jesus, batiza. Batiza. Pega, 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 pega. Pega, pega, agora, agora, agora. Agora, 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 vai. Shirimanda labandara bandarabada. Uriminda camandora baixia, mandora bandaga. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Passova.